Olá, eu sou André L. Ribeiro e é com imenso prazer que eu apresento a você a entrevista que eu gravei com o professor José Finocchio, criador do Project Model Canvas, uma metodologia que vem dando o que falar Brasil afora, em especial aqueles que se ligam aí no mundo do gerenciamento de projetos. Eu resolvi fazer essa breve apresentação até para explicar o que vocês podem achar estranho. Vocês vão ver que eu estou falando por telefone, a gente acabou tendo que gravar essa entrevista por telefone, porque a gente estava com um pequeno probleminha na conexão da internet, e o professor Finocchio gentilmente topou fazer a gravação da sua parte do lado de lá, eu gravei do lado de cá, depois eu fiz a edição. Então agradeço mais uma vez a boa vontade, né, do professor Finocchio, que além, né, de ser um cara fenomenal na parte ligada aí ao gerenciamento de projetos, também se mostrou em mais essa iniciativa ser uma pessoa de imensa generosidade. Muito obrigado a ele e aproveitem a entrevista. Valeu, até mais. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o professor José Finocchio, que também é consultor e coach na área de gerenciamento de projetos. Eu o conheci a partir da internet, ele é também um ativista aí das redes sociais, tem o que eu imagino ser, talvez ele até me corrija depois aqui, o que é o maior grupo dentro de uma rede social sobre gerenciamento de projetos no Brasil, com mais de 53 mil membros, criador do workshop PMDOM e também da metodologia Project Model Canvas, que é o assunto desse nosso bate-papo de hoje, né, que deu origem a um livro e a um treinamento que ele tem ministrado nas principais capitais brasileiras, nas principais cidades brasileiras. Tudo bem, Finocchio? Como é que vai? Oi, André, tudo bem? Eu confirmo sim. Esse número que você falou é exato. É só para mostrar a força do gerenciamento de projetos brasileiro, né? A Sim, gente vê tanta história de desgraça no jornal, mas não vê que tem um monte de gerentes de projeto competentes e, como você mesmo disse, 53 mil gerentes não é pouco, não. sem dúvida, é muita gente, não é? É uma profissão que cresce cada dia mais, sem dúvida nenhuma. Finocchio, antes da gente entrar em alguns detalhes aí sobre o Canvas, eu queria que você falasse rapidamente como é que foi o surgimento, por que você decidiu criar esse método? O Canvas ele é um método para facilitar a cocriação. Você criar um plano em conjunto com a sua equipe. Uhum. Você ter uma visão compartilhada do futuro junto com a sua equipe. Certo. E eu imagino também que a criação deva ter surgido em função de repente, os modelos tradicionais, né, o modelo tradicional de plano de projetos, não conseguirem atender essa demanda. Né? O que você acha que é o principal problema, a principal crítica, não ao modelo tradicional de gerenciamento, porque eu sei que os conceitos que você utiliza são muito próximos, mas a forma tradicional de se criar o plano de projeto? Andriele, olha, essa revolução visual do mundo, ela não é recente, ela vem de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, nós tínhamos dois professorizinhos de Harvard, o Sr. Kaplan e o Sr. Norton, Uhum, que falaram algo altamente herético, que o plano estratégico de uma empresa dava para mostrar numa única folha, num negócio chamado mapa estratégico. uhum. Depois teve o senhor é, Toyota, que era presidente da Toyota e conseguia gerenciar a empresa numa única página de tamanho A3. Uhum. E por aí veio vários defensores, como Peter Senge, que falava que a gente pensa por meio de modelos mentais. E a gente tem que compartilhar modelos mentais. E nessa onda, recentemente, há 5 anos atrás, mais ou menos, Uhum. eu conheci o trabalho de um suíço chamado Osterwalder, onde ele concebe uma empresa, ele faz um plano de uma empresa, um modelo de negócio de uma empresa numa única página que ele chamou de Business Model Canvas. Certo. Baseado nisso, eu pergunto para você, poxa, se esses caras conseguem mostrar a estratégia de uma empresa numa única folha, conseguem gerenciar uma empresa numa única folha, conseguem criar um modelo de negócio numa única folha, por que que eu, gerente de projeto, não consigo compartilhar uma visão sobre o planejamento do meu projeto numa única folha, num único plano visual, num único campo visual? Daí surgiu essa ideia de criar o Canvas. Ele não é algo aleatório, ele tem uma lógica de ser entendido, Uhum. né?
ele está muito baseado no modelo tradicional de gerenciamento de projetos, mas ele não é nada tradicional. Sim. Quando eu falo modelo tradicional, é o conhecimento acumulado sobre gerenciamento de projetos nos últimos 50 anos. Uhum. Sim, E, e desculpa te cortar, mas é bom deixar claro também, né? Eu li o seu livro e eu quero deixar isso claro para os nossos espectadores aí, que o que você defende dentro do Project Model Canvas não é nada contrário àquilo que está dentro do PMBOK, né? Na realidade é um aperfeiçoamento daquilo que está lá dentro, não é isso mesmo? olha, eu não diria um aperfeiçoamento, porque o modelo do PMI ele é bastante robusto. Ele é Sim. uma outra maneira de você apresentar, né? Uhum. A gente tem que lembrar que o PMI fala, ele tem um framework na qual as pessoas podem criar suas metodologias. Sim. E eu acho que não é uma metodologia que se distancia do conhecimento tradicional. O Canvas é uma maneira lógica de você pensar o projeto com a sua equipe. Se a gente for ver coluna por coluna, ele tem uma lógica. Uhum. A primeira coluna, por exemplo, ela responde por que o projeto deve ser feito. Ela descreve uma situação ruim, com dores, com problemas, com demandas não atendidas. Ela descreve, na verdade, o mundo sem o projeto. Uhum. E, e você tem logo na mesma coluna embaixo os benefícios, que é o mundo após o projeto, onde eu tenho benefícios, geração de valor, aumento de receita, diminuição de custo, melhoria do uso dos ativos. Então, eu estou te mostrando uma lógica. Eu saio de um mundo ruim sem o projeto e vou para um mundo bom após o projeto. E Uhum. tem uma ponte que faz a ligação, que é o objetivo SMART. Então, você vê que essa própria primeira coluna ela tem uma lógica. Uhum. É a lógica de mostrar a geração de valor que o projeto traz para a organização promotora. Sim. Então, as outras colunas do Canvas, elas também convidam a pessoa a pensar de maneira lógica e evolutiva. Uhum. Por exemplo, a segunda coluna. Eu só posso ir para a segunda coluna uma vez que eu mostrei que o projeto na primeira coluna gera valor. Mas o que a segunda coluna mostra? Qual que é a solução? Qual que é o produto que está sendo dado para atender esse movimento de negócio? Esse produto que é entregue para o cliente, que recebe esse produto, atende determinadas necessidades do cliente. Essas necessidades são características do produto que a gente chama de requisitos. Então essa segunda coluna ela mostra o produto e quantas características do produto devem atender às necessidades do negócio. Você percebe que tem uma lógica? Primeiro eu vejo o valor e depois eu vou ver a solução. E não para por aí, a gente tem que evoluir no Canvas. Se você quiser, muito resumidamente, a gente fala sobre cada etapa do Canvas. Eu acho que, assim, falando campo a campo, né, já deu até para ter uma ideia. Depois eu vou colocar aqui para o pessoal dar uma olhadinha no diagrama de modo geral. E eu vou falar mais a respeito de alguns campos aqui. E eu acho que aí você pode explanar. Um deles que eu achei até bastante interessante, o campo em si, ele tem uma nomenclatura que a gente já está acostumado, mas dentro do livro, imagino que no seu treinamento você deva falar mais a respeito de dois conceitos que eu achei interessantes, que são o de esfera de controle e o de esfera de influência, né? Do que o gerente de projeto tem sobre as outras pessoas, a equipe, as partes interessadas. Queria que você falasse um pouco a respeito desses dois conceitos e como é que eles se encaixam dentro do Canvas. Exato, André. Olha só, você está falando da terceira coluna do Canvas, que é uma coluna que tem em cima os stakeholders externos e embaixo tem a equipe. Em primeiro conceito, o que é equipe? Equipe é o conceito de todas as pessoas que fazem deliverable no projeto. E nisso daí inclui-se os terceiros. Às vezes as pessoas confundem. A minha equipe de projeto não inclui os terceiros contratados que fazem trabalho no projeto. Isso é um erro, na minha opinião. Equipe ela é uma só, ela é una, ela inclui os terceiros. Seria altamente desejável que a equipe estivesse no círculo de controle do gerente de projeto. E que se isso não fosse possível, que pelo menos estivesse no círculo de influência. Vou te explicar. Se você desenhar o gerente de projeto como uma ilha,
tem um círculo muito pequeno chamado círculo de controle. Dentro desse círculo estão todas as pessoas, os recursos, que ele controla a agenda, ele determina a agenda, fala assim, Zezinho, você vai trabalhar das 14 às 17 fazendo isso. Ele está sob o meu controle e eu estou controlando a agenda dele, né? Esse círculo ele é muito restrito, muito raro o gerente ter muitas pessoas nesse círculo de controle. Aliás, o oposto é o mais comum. Mas logo fora desse círculo tem um círculo com raio um pouco maior, que é o círculo de influência. São pessoas, entidades onde o gerente não controla a agenda, mas ele influencia a agenda. Então, para a equipe é altamente desejável que todas as pessoas que fazem deliverables no projeto, ou seja, a equipe, esteja pelo menos dentro do círculo de influência, se não no círculo de controle. Você poderia dividir assim: os deliverables mais críticos, mais arriscados, mais importantes, talvez as pessoas deveriam estar dentro do círculo de controle do gerente, e aqueles não tão urgentes, tão críticos, poderiam estar dentro do círculo de influência. Agora, o que é um erro? É você conceber um projeto onde as pessoas sequer estão dentro do círculo de influência do gerente. E isso acontece muito. O gerente que acaba sendo o culpado, o bode expiatório, ele foi nomeado gerente de um grupo de pessoas que ele não tem o menor controle e não tem a menor influência. Isso é um erro de concepção e também é um erro de patrocínio. Esse gerente ele não tem patrocinador. Verdade. Realmente, ficou bastante claro e sem dúvida esse é um ponto com o qual muitos gerentes sofrem, né? Brasil afora e mundo afora, que é ter a responsabilidade da entrega, mas realmente não ter autonomia para fazer as coisas acontecerem com a sua equipe, né? Um outro ponto, Finó, que eu acho que é legal e que é de interesse para o pessoal também, você já implementou esse método e o Canvas em algumas organizações. Queria saber como é que é o início, quer dizer, as empresas que de repente já estão acostumadas com outro modelo, com uma metodologia mais tradicional, digamos assim, é tranquila a transição e que tipo de dica você daria para quem quer começar a utilizar o Canvas nas suas organizações? O Canvas ele é praticamente uma ferramenta sem implantação. Quando eu faço uma brincadeira com as pessoas, eu pergunto assim: você se lembra o dia que implantaram o Excel na sua empresa? Uhum. Aí todo mundo fala: não, que dia que implantaram o Excel na minha empresa? Claro, eles não implantaram o Excel na sua empresa. Não tem implantação, é simplesmente intuitivo, você vai lá e usa. E eu acredito que o Canvas também ele é bastante intuitivo. Você vai lá e usa. Vamos simplificar? Talvez você pode ir lá no YouTube e procurar um vídeo meu, por exemplo, onde durante 20 minutos é uma aula da FGV. Uhum. E durante esses 20 minutos eu explico a lógica do Canvas. Eu passaria para as pessoas, passaria para o meu grupo esse vídeo, apresentaria, e logo em seguida imprimiria o modelo do Canvas, distribuiria post-it para as pessoas. Vamos testar. Uhum. Vamos pensar o modelo usando esse mapa visual e mental. É bastante intuitivo, porque ele é uma ferramenta de comunicação. Na hora que você bota esse mapão visual na frente, o que você percebe imediatamente é que as pessoas começam a falar. Uhum. E isso é o mais importante. As pessoas começam a falar sobre o projeto. Sim. E mais importante do que seguir assim à risca uma metodologia e pegar uma definição muito precisa de um conceito, é as pessoas conversarem sobre o projeto. Uhum. E as pessoas vão aprendendo. Existe curso, você pode fazer o curso, você pode ler o livro. Existe o livro que você mesmo, André, ele falou que leu o livro. Sim. O que você pode falar sobre o livro? Bom, eu gostei muito do livro, achei ele muito claro, um livro que, assim como o próprio método, né, é bastante visual e isso torna realmente as coisas mais simples de serem entendidas. E também acho que quebra a resistência, né? Muita gente às vezes tem uma certa resistência para pegar um livro sem esse aspecto visual para ler, para se dedicar. É uma leitura muito rápida, muito simples.
e mostra com muita clareza o método. E que legal saber, né, você colocando agora, de acordo com a sua experiência, que é um método de implementação simples, né, praticamente sem implantação. E você até não falou de um outro aspecto, e aí eu não cheguei a perguntar, e eu queria que você falasse um pouquinho também agora, que ele te permite fazer algo que eu acho que as empresas tentam constantemente fazer de outras maneiras, né, que é a história do gerenciamento, da gestão do conhecimento da empresa, né, que eu acho que isso é feito muito bem com o Mirror Canvas, né. Eu queria que você também falasse aí um minutinho a respeito do que é isso e como que isso pode ajudar a organização. Sim. Se você for notar, uma empresa que faz um determinado tipo de projeto, vamos pegar, por exemplo, uma empresa de tecnologia da informação, Uhum. ou um departamento de tecnologia da informação. Quantos projetos de e-commerce eles fizeram? Muitos projetos. Sim. Um projeto é bem diferente do outro, Uhum. mas ele traz algumas similaridades nos seus componentes. Por exemplo, os riscos de um projeto, eles podem se repetir no outro projeto. Sim. As mesmas condições que eu esperava do ambiente externo, por exemplo, dos meus usuários, da diretoria da minha empresa, elas podem no outro projeto ser essas mesmas condições que eu chamo de premissas. Sim. Então nós temos, temos projetos diferentes, mas que alguns dos seus componentes são iguais. Uhum. Então eu acho que os canvas podem se transformar em mirror canvas. Canvas e espelhos. Uhum. Espelho em que sentido? Eu vou usar um planejamento padrão, né, um canvas padrão, um espelho para os projetos de e-commerce daquela organização. Sim. Eu vou criar um canvas mirror especialmente para os projetos de e-commerce. Com que cuidado? Não adianta eu copiar desse canvas mirror, mas eu posso me inspirar. Uhum. Então eu diria para o pessoal conceber o projeto de e-commerce específico e no final da sessão de concepção eles olhariam para o canvas espelho e copiariam alguns dos componentes que estão lá. Uhum. E ao fazer isso, eles poderiam perceber, a pessoa que criou esse canvas mirror para e-commerce esqueceu de colocar esse risco que nós colocamos. Sim. E vai lá e atualiza o capital intelectual. Então, mantendo esses canvas mirror, a empresa ela está se aprimorando, ela está mantendo o seu capital intelectual, organizando e transformando ele em building blocks reaproveitáveis. Sim. Para os próximos planejamentos. Muito bacana, muito legal que você acaba tendo tanto a questão da economia e principalmente eu acho da robustez, né? Porque você permite não esquecer de alguns pontos importantes. O Finoc ele falou sobre o livro dele, também sobre o treinamento. A gente vai deixar para vocês aqui no vídeo os links, né, em que você pode acessar. Também vou pegar com ele o link do vídeo do YouTube que ele falou para que vocês possam já começar a praticar nas empresas aí, né, para iniciar o processo. Antes da gente fechar, eu queria só saber uma coisa. Me pareceu pelo livro, não sei se eu estou enganado, que o foco maior do Canvas ele está na parte de concepção de planejamento. Você tem o contraponto, quer dizer, você teria dentro desse método, ou estaria vindo por aí alguma coisa também na parte de monitoramento, ou o monitoramento ele continua da forma que a empresa já está acostumada a fazer? André, a sua impressão corresponde à realidade. Uhum. O Canvas ele é sim uma ferramenta de planejamento. Uhum. E também aquilo que você falou é verdade. Eu estou pensando em usar os mesmos princípios, desculpa, para fazer um modelo que seja para o controle e monitoramento. Esse modelo ele está pronto, sim. Eu tinha prometido, eu tenho que reconhecer que eu tinha prometido que ia fazer o release dele em abril, mas por uma série de add-ons que aconteceram, change requests que aconteceram, a publicidade desse modelo de controle ele ficou postergada para agosto, setembro. Né? Mas não vai passar disso porque está pronto. Vai sair um livro também, e o livro está
tá pronto também. Mas olha, o que eu tenho para falar sobre isso, para não deixar o mistério? Uhum. O Canvas, o Project Model Canvas, ele tem a função de tornar visível o invisível. Quando a gente pega um plano de projeto com 60 páginas, a integração que existe entre os elementos, por exemplo, entre premissa e risco, está lá, mas ela não está de uma maneira visível. Sim. Quando você coloca tudo isso num único plano, essa integração se torna visível. Esse mesmo desafio de tornar mais facilmente visível o invisível foi transportado para quando eu falo do controle do projeto. Então, eu acho que o desafio do invisível durante a execução do projeto ele é um pouco mais complexo, porque sabe o que é invisível? É o comportamento dinâmico do sistema. Sim. Quando você desenha um projeto num gráfico de Gantt, usando, por exemplo, uma ferramenta como o MS Project, que é uma ferramenta muito boa, você está desenhando um mundo estático, uma relação estática entre os elementos. Mas quando você está olhando a execução do projeto, é dinâmico. Aquilo que você colocou como uma setinha de ligação entre duas atividades, na prática não é uma setinha. É uma pessoa que pega um deliverable e põe esse deliverable na fila de outra pessoa que vai usar o deliverable. E se ela pôr esse deliverable muito rápido, antes do outro pegar, vai acumular. E se ela pôr mais um, vai acumular. Vai formar uma pilha de deliverable, uma fila. As ferramentas estáticas, elas não mostram isso, elas escondem isso. Elas não mostram a realidade dinâmica. Então, acho que o grande desafio dessa nova ferramenta que eu falei para você que eu vou liberar é mostrar um pouco mais do fluxo, a gestão do fluxo dinâmico. E nessa gestão do fluxo dinâmico, mostrar aquilo que realmente é crítico, aquilo que realmente importa. Esse é o desafio. E seguindo a mesma filosofia, eu gostaria de disponibilizar isso na maior parte do possível, tanto quanto de graça para as pessoas. As limitações que eu enfrento é que para você mostrar alguma coisa dinâmica, é difícil você mostrar com post-its e só com papel. Você tem que lançar outras artimanhas, mas eu tenho certeza que eu faço um convite para você. Vamos marcar, dia 30 de outubro, a gente vai fazer essa entrevista e eu vou te mostrar. A gente vai falar só sobre execução. Pô, legal. Esse controle dinâmico. Então não está tão longe assim. Não, sem dúvida. Maravilha. Bom saber que já está no forno aí, porque eu acho que vai ser um complemento bem interessante para esse brilhante trabalho que você já iniciou. E está marcado. Vou marcar aqui na minha agenda. Pode deixar que eu entre em contato. Bom, Finocchio, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. A gente está falando por telefone aqui, quer dizer, passando por uma série de contratempos, a internet não estava funcionando, mas o Finocchio gentilmente se dispôs a gravar essa entrevista por telefone. Agradecer e te parabenizar muito, não só por mais essa contribuição, né, que está ajudando demais uma série de pessoas, alguns a começar no mundo de gerenciamento de projetos, outros a se especializar ainda mais. E também pela sua participação na internet, que inegavelmente faz crescer muito esse nosso mundo de GP aqui no Brasil. Obrigado e meus parabéns. Obrigado, André. Eu que tenho a agradecer também para você, que você divide a mesma missão que eu. Né? Você faz muito trabalho voluntário para divulgar gerenciamento de projetos, para trazer até as pessoas. E eu também tenho que agradecer esse trabalho mesmo agora que você está fazendo de divulgação, de manutenção do seu blog, exemplar, né? E eu sei também que você é um professor e que você se dedica com muita paciência a ensinar as pessoas esses conceitos de gestão. Nós estamos precisando. É verdade. É isso aí, beleza, Finocchio. Grande abraço e em outubro a gente se vê então. Combinado. Beleza. Falou, até mais. Até mais.